Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explanar um pouco sobre o mercado de medicamentos. Vou falar um pouco sobre ele e alguns pontos importantes que você precisa entender se você está entrando no mercado agora. Para você que não me conhece, eu sou o Giovanni Coelho, especialista em Price da Syntax e ensino e ajudo as pessoas do mercado Pharma a entender um pouco mais sobre esse negócio. Vamos lá? Primeiro, você tem que entender que no mercado Pharma, os medicamentos, no caso, eles têm preço controlado. Então você vai ver que você vai entender que vai ter um preço controlado quando sai da indústria para o distribuidor, quando sai do distribuidor para o PDV, que é o ponto de venda, e outra regra com outro preço quando sai para o consumidor final, tá? Aqui uma venda para a rede tem uma regra e aqui quando vende para o consumidor tem outra regra também, tá? Então esse é o primeiro cenário que você vai ter que entender, que diferente dos outros mercados que não tem preço controlado, o medicamento já tem essas particularidades, tá? Outro ponto importante, quem que define o preço dos medicamentos? Então, sempre que é lançado um novo medicamento, existe, né, uma área lá dentro da Anvisa que chama CMED, um departamento, e esse departamento é o responsável por definir o preço do medicamento no momento que ele vai ser lançado, ok? E além disso, os medicamentos também eles têm classificações, ou seja, ele pode ser referência, genérico, similar ou outros, né? No caso de outros é quando ele não se enquadra em nenhum dos outros temas, né? Referência, genérico ou similar. A gente vai entender, é importante você entender isso porque faz total diferença na hora da negociação, tá? E na hora do cadastro do produto e também na tributação do produto. Outro ponto, preço da CMED é igual ao preço da revista? Como assim, Giovanni? Então existe a CMED que define o preço e existe uma revista de alta circulação no mercado que define e é divulgado os preços para as farmácias praticarem. E ela tem que seguir aquela regra ali. Então você tem que entender também a diferença entre essas preço CMED e preço revista. Vamos lá? Listas. Se você entrar no mercado de medicamentos, você vai entender o que também? Giovanni, tem uma classificação aqui que chama lista positiva, negativa e neutra. O que afinal é isso, né? São listas que impactam justamente na tributação do PIS e COFINS. E é coisas também importantes você entender no mercado de medicamentos. ICMS, outro ponto super importante. Se você está no mercado de medicamentos, você tem que entender que o medicamento tem regras específicas no Brasil. E se você entender essas regras específicas, você vai facilitar muito a sua vida na hora da negociação, na hora de um cadastro, na hora de uma parametrização. Cross-dock. Por incrível que pareça, tem muita empresa que faz o cross-dock do produto. Ela pega de um estado, transfere para outra e tem um ganho tributário com isso, né? Então, às vezes você vai vender para o cara de São Paulo, mas ele manda você entregar lá no Espírito Santo e trazer para ele para São Paulo. E ele mesmo traz a mercadoria para São Paulo, né, no caso. Então, como que funciona esse cross-dock? Importante você saber também. Operador logístico, né? Muitas indústrias têm uma equipe de vendas que faz a venda, mas não entrega. Quem entrega é o distribuidor, que nesse caso ele é considerado um operador logístico da operação, né? Então estou fazendo um levantamento dos temas principais que você tem que entender para você ter muito melhores resultados na hora de você trabalhar no mercado de medicamentos. Outro ponto aqui, PBM, cara. PBM é um programa de fidelidade que muitas indústrias trabalham. E muitas vezes esse programa ela fecha direto com a rede, uma negociação indústria e rede, e outro momento ela fecha com PDV. Mas só que ela não entrega para o PDV pequeno, ela faz essa operação via distribuidor. É importante você entender também o que é um PBM, né? Conta corrente. Esse aqui é uma outra particularidade do mercado de medicamentos. O que é conta corrente? Conta corrente é o seguinte, você tem dentro de uma distribuidora ou de uma rede débitos e créditos. Vamos pensar numa distribuidora. Você autoriza a distribuidora, né? Autoriza ela a fazer uma rebaixa no preço. Então, na hora que ela rebaixou o preço dos seus produtos, ela vendeu mais barato e agora você tem um débito na conta corrente. Vamos pensar que agora você deu um desconto adicional, um depósito em conta para ela, agora você tem um crédito. Então, dentro da indústria também tem essa conta corrente, que é super importante você entender como que é feito esse cálculo, como que existe isso dentro da indústria e ela se relaciona com
distribuidoras e redes também. Repasse, né? Repasse é outra coisa super importante. Se você está no mercado de medicamentos, existe o repasse. Repasse não é desconto, tá? É um equalizador de custo e você tem que entender mais a fundo para falar com mais argumento, negociar melhor. Então, repasse é outro ponto super importante dos tópicos aqui que você tem que aprender, tá? Então, basicamente, a gente fez o quê? Uma passada aqui sobre os principais temas que você fala assim, ó. Giovanni, você como especialista, quais são os temas que eu tenho que aprender quando eu for começar no mercado de medicamentos? Então, eu ilustrei os principais temas aqui para você estudar e ter melhores resultados quando você for falar em medicamentos, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Se você quiser ter mais conteúdo sobre isso, conteúdo sobre price, lucratividade, regras de medicamento, é simples, acesse syntaxplay.com.br, uma plataforma online com conteúdos exclusivos por especialistas e práticos do seu negócio. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!